João capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tem dito. Olá, meu nome é Renata Macedo e hoje eu vou falar um pouco sobre ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, ao ler esse versículo, a gente percebe que a função do Espírito Santo em nossa vida é nos consolar e nos ensinar. O Espírito Santo é um amigo, né? Um companheiro, um divino companheiro que fica ali do nosso lado, nos ajudando em todos os momentos. Assim como Jesus andava junto com os seus discípulos e ensinava eles em todo o tempo que estava junto, tanto os discípulos quanto todos aqueles que o acompanhavam, assim o Espírito Santo de Deus, ele fica ao nosso lado, nos ensinando, nos advertindo em todo o tempo sobre como nós devemos proceder. É por isso que às vezes você se vê diante de uma situação onde você iria cometer um erro e não foi, e até depois comenta com um amigo, com um irmão, que Deus falou com você para poder não ir por ali, não fazer aquilo. E como que a gente faz para a gente poder ser cheio do Espírito Santo? Vamos abrir aqui em Efésios, capítulo 5, versículos 18 e 19, onde diz: E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. A palavra está dizendo aqui para você não perder tempo com coisas vãs, né? Para você não perder tempo com coisas que não vai te trazer nada, vai te trazer problema, vai te trazer confusão. É para você usar o teu tempo para louvar a Deus, né? Está dizendo que louvar com salmos. Lê salmos, gente. Eu leio salmo todos os dias. Salmos é uma delícia de ler, porque traz paz para a minha alma, porque é bom para o meu coração, porque cura os meus sentimentos, me faz bem, me traz o sentimento de fé, de paz, só me traz coisas boas. Eu procuro trazer para a minha vida aquilo que me faz bem. Ou seja, aqui está falando sobre falar uns com os outros através de salmos, ou seja, falar coisas boas. E fala também sobre louvar a Deus do coração. Como que a gente faz para ser cheio do Espírito Santo segundo esse versículo? Deixar de perder tempo com coisas vãs que não irão nos trazer nada e investir o nosso tempo em coisas boas, como salmos, né? Vamos dizer, ler a Bíblia, ler a palavra de Deus e cantar louvores a Deus, né? Louvar a Deus em todo tempo, em tudo que a gente faz. Um outro versículo também que é muito conhecido, que fala sobre ser cheio do Espírito Santo, fica em Atos, capítulo 4, versículo 31, que diz: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Que a partir do momento que eles foram cheios do Espírito Santo, eles queriam anunciar a palavra de Deus, eles tinham essa necessidade de passar para os outros. Minha psicóloga dizia que as pessoas boas, quando recebem alguma coisa boa, eles querem passar para outras pessoas, para que as outras pessoas recebam aquela coisa boa também. E assim fizeram o pessoal da igreja aqui de Atos, porque eles receberam o Espírito Santo, viu que era bom e queria passar isso para outras pessoas. Então essa necessidade, né, de ganhar almas, de ir atrás de almas para o reino o tempo todo, quando você está cheio do Espírito Santo. Eu lendo essa parte aqui onde fala que eles receberam o Espírito Santo durante uma oração, eu me lembro da primeira vez que eu senti ali a presença do Espírito Santo de Deus comigo. Foi até, eu era adolescente, eu tinha 14 anos, eu cheguei da igreja, eu dobrei os joelhos próximo à minha cama e comecei a orar, pedindo para Deus que eu queria sentir o Espírito Santo, eu queria sentir a presença dele comigo. E eu pedi com muita fé, e de repente eu comecei a sentir assim, uma vontade muito grande de chorar. Eu comecei chorando, mas era um choro assim de alegria. Eu soluçava ele quietinha, ajoelhada próxima à minha cama e sentindo uma coisa muito gostosa dentro do meu peito. Então foi através da oração que eu fui cheia do Espírito Santo ali pela primeira vez. Mas aí às vezes você está no culto e ali você é cheio do Espírito Santo, sente aquela presença de Deus gostosa, ou você está na tua casa, sente aquela presença de Deus gostosa durante uma oração, né, que é o Espírito Santo ali te enchendo naquele momento. E depois, como a gente percebe se a gente está se mantendo com o Espírito Santo ou não? Primeiro é através das nossas atitudes. Se a gente abrir a nossa Bíblia aqui em Mateus capítulo 7, versículo 16, vai estar escrito assim: Pelos seus frutos
os conheceis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? O que acontece? Se você está cheio do Espírito Santo, você vai dar frutos, né, de quem é cheio do Espírito Santo. Não tem como você dizer que é cheio do Espírito Santo e continuar com as mesmas atitudes lá fora. É muito fácil a gente estar lá dentro da igreja e de repente alguém começa a cantar aquele louvor lindo e a gente se desliga completamente da terra, começa a chorar e sentir ali a presença de Deus, aquela coisa gostosa, e no outro dia a gente continua a mesma coisa. Então não foi uma coisa assim que impactou a nossa vida, né? Então a gente precisa parar, observar a palavra e começar as mudanças de atitude. Se a gente não tem uma mudança de atitude, o Espírito Santo de Deus não está habitando na gente ainda, né? Não foi a descida do Espírito Santo na tua vida naquele momento, foi só uma emoção, porque a música era bonita e falou no seu coração, você sentiu uma emoção lá e começou a chorar. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vem trazendo uma necessidade de transformação, tanto que lá em Atos dos Apóstolos a gente vê as pessoas, eles ficaram com essa necessidade, né, de pregar o Evangelho, de falar de Jesus, de levar a palavra para aquelas pessoas que precisavam. Então, se você realmente foi cheio do Espírito Santo, houve uma transformação na tua vida e você começou a dar frutos. Agora, Renata, que frutos são esses? Isso também a gente encontra na palavra. Efésios capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, todas essas coisas aqui são os frutos do Espírito. Você vai começar a produzir essas coisas. Às vezes você vai ter um pouco de dificuldade com uma coisa ou outra, mas a gente vai orando, vai buscando conhecimento dentro daquela área, vai se transformando. Tem gente que tem dificuldade em amar, tem gente que sente muito ódio no coração, né? Porque na infância não recebeu amor, né, dos pais ou das pessoas que o criou. Então tem dificuldade de amar. Tem gente que tem dificuldade, eu acho que a maioria, de domínio próprio, né? Às vezes você tem domínio próprio na hora de você, de ser provocado por alguém, mas não tem domínio próprio na hora que você precisa deixar de comer algum alimento por recomendação médica, por exemplo, né? Então a gente precisa ter esses frutos do Espírito em nossas vidas, porque todos eles vão nos trazer coisas boas, vão nos fazer viver melhor. É para isso que existem os frutos do Espírito, é para isso que a gente recebe o Espírito Santo, para a gente poder viver segundo a vontade de Deus. E segundo a vontade de Deus é viver melhor. Então, para finalizar esse vídeo, eu gostaria de salientar aqui. Para ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos estar louvando Ele continuamente, deixar de lado aquilo que não nos traz nada de bom, né? Que aqui a Bíblia cita como vinho, mas qualquer coisa que nos traz contendas, problemas, discussões, qualquer coisa ruim, a gente procurar se afastar e procurar estar louvando a Deus, buscando a presença dEle, lendo os salmos, lendo a Bíblia, trazendo a presença de Deus para a nossa vida e orando sempre, pedindo a Deus para que a gente seja cheio do Espírito Santo, porque uma hora você vai sentir. E caso você já tenha sentido em muito tempo, você não sente, busque que ele vai vir. O Espírito Santo de Deus, ele é muito educado, ele nunca vai vir se você não chamar, mas se você estiver ali buscando, orando, procurando transformação para a sua vida, você vai sentir a presença dele, sim. Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês hoje, sobre ser cheio do Espírito Santo e as transformações que ser cheio do Espírito Santo traz para as nossas vidas. Mantenha-se cheio do Espírito Santo até o fim, porque lá em Eclesiastes está escrito que a gente nunca permita deixar faltar o óleo sobre a nossa cabeça, né? Que a gente tenha em todo o tempo nossas vestes brancas, nossas vestes limpas, ou seja, viver uma vida longe do pecado, longe das coisas que nos afastam de Deus e nunca deixar faltar o óleo sobre a nossa cabeça. E a gente traz esse versículo para hoje, dizendo para não permitir que falte o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém? Gente, muito obrigada por ter ficado até aqui. Que Deus abençoe sua vida, seu dia e tchau, tchau!